E já vamos retomar nossa edição conforme prometido com entrevista, é isso mesmo. Conforme prometido, nosso bate-papo hoje será com o deputado estadual Fagner Calegário. Ele já está aqui no nosso estúdio, preparado para conversar com a gente sobre suas principais ações parlamentares e no que irá nortear seu mandato neste ano de 2023. Olá, deputado, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Brena. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes, do Jornal Gazeta 93, aqui da Rede Gazeta, da Rádio Gazeta. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente pretende fazer no ano de 2023. Muito obrigado. A gente que agradece aqui a sua participação, deputado Fagner Calegário. E os nossos ouvintes estão já ligadinhos aqui nessa entrevista, então vamos começar, né? Deputado, estamos no mês da mulher. Eu já quero começar aí falando sobre a sua indicação para que a Delegacia da Polícia de Defesa da Mulher em Cruzeiro do Sul funcione 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Como que anda essa discussão? Tem alguma atualização sobre isso? Olha, Tiago, isso se dá em virtude principalmente do combate à violência, contra a mulher. Cruzeiro do Sul hoje figura como a segunda cidade com maior índice de violência contra a mulher, e a cidade ainda não dispõe de uma delegacia que possa atuar aos finais de semana, domingos e os feriados. A indicação foi feita, muito recente. A gente está conversando com o Poder Executivo, com o governo do Estado, para que possa, junto com a Polícia Civil, tá viabilizando e disponibilizando esse tipo de atendimento para as mulheres na cidade de Cruzeiro do Sul. Ainda nesse gancho, é importante mesmo, deputado, esse trabalho, até porque vira e mexe a gente está noticiando, infelizmente, situações, crimes contra mulheres. É preciso um trabalho mais efetivo mesmo nesse sentido, de tentar coibir, combater essas práticas. E ainda falando aqui sobre mulheres, também o senhor protocolou um projeto de lei que tem como intuito que o Estado desenvolva ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida, tais como realizações de campanha, certo? Assistência ginecológica durante o pré-natal, além de acompanhamento psicológico. Isso já não é realizado atualmente pelo Estado ou o senhor encontrou alguma realidade diferente no seu estudo de campo? Brena, começando pela primeira, só continuando a resposta do Tiago lá. Até muito pouco tempo atrás, o Acre ainda figurava no topo do ranking, nessa questão da violência contra a mulher. Agora, essa questão já do combate à violência aí, nessa fase mais, como eu posso dizer, juvenil, isso se dá numa atuação que nós temos, que é no trabalho da infância e da adolescência. E a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. Sobretudo nesse período da pandemia, podemos apurar junto aos conselhos tutelares de todos os 22 municípios do nosso estado que essa questão da violência, sexual, ela aconteceu. Agora a gente precisa tratar disso tudo. Então essas ações de combate, de prevenções, ela já acontece. Mas não acontece da forma como a gente poderia, sabe assim, com um pouquinho mais de zelo, de cuidado, com um pouquinho mais de material, de mais informação. Querendo ou não, o ambiente escolar ainda é o melhor ambiente para a gente tratar de assuntos importantes como esse, para as mulheres. Nessa idade lá entre 15 e 17 anos. Até mesmo de uma forma preventiva, certo, deputado? Mas a intenção é justamente essa. Me perdoem aos ouvintes pela falta de cuidado nas palavras, mas a intenção é justamente essa, é a prevenção. Aí a gente não pode deixar de falar também sobre, quando a gente está tratando disso de forma preventiva, nós estamos tratando também das DSTs. Tem tudo isso. Certo. Deputado Fagner Calegário, a gente também percebe que os casos de jovens em conflito com a lei voltaram a subir. Por isso é importante investir mais em oportunidades, oportunidades aí de profissionalização também. Quanto a isso, o senhor tem novidades, certo? Fala um pouco para a gente sobre o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Estadual
de contratação do jovem aprendiz pela administração direta e indireta do Estado, Jovens em Ação. Como que você chegou nesse projeto? Enfim, fala um pouco dele. Ô, Thiago, boa pergunta. Isso daí é um projeto bem legal, que a gente colocou o nome, né? Bacana mesmo. De Jovens em Ação. E especificamente para jovens entre 14 e 18 anos. Hoje as empresas privadas elas precisam contratar jovens aprendizes, dependendo da quantidade de colaboradores que essa empresa tenha. Só que muitas das empresas que prestam serviço para a administração pública, direta ou indireta, não tem espaço dentro da sua empresa para acomodar esses jovens. A nossa intenção é fazer com que o Estado entenda que aquele jovem aprendiz pode estar prestando esse serviço dentro das dependências da administração. E, ou seja, tendo já contato ali, se preparando para futuramente estar ingressando no mercado de trabalho, seja na administração pública ou também ali na iniciativa privada do nosso Estado. A gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. Eu sempre digo isso. Hoje o Acre também figura entre os estados no topo do ranking do nosso país com maior índice de desemprego. A gente olha às vezes para uma família, chega numa casa com o papai, a mamãe, 2, 3 filhos, todo mundo desempregado. E aí temos ainda aquela outra máxima, né? Que quando o jovem vai procurar o trabalho dele, lá com 18 anos, 19 anos, chega assim, cadê a sua primeira experiência? Ou seja, queremos contratar, mas com experiência. E isso pode acontecer nessa fase agora, desses jovens aí, estarem já tendo a oportunidade de terem o seu primeiro trabalho, de começar a saber como é que funciona um departamento de logística, como é que funciona o almoxarifado, um departamento de tecnologia, um RH de uma empresa, e tudo isso oportunizando para que no futuro ele possa ser absorvido no mercado de trabalho. Então, a nossa ideia principal hoje é fazer, sabe o quê? Dar oportunidade para que as pessoas possam ter uma vida melhor no futuro. Certamente, deputado, é importante realmente investir nos jovens. É algo que a gente sempre bate na tecla, é algo que também não vai cair em desuso, é uma busca contínua, certamente. O senhor tem acompanhado também, assim, mudando um pouquinho de assunto, o caso da Exland, deputado? A empresa aqui do Acre que está sendo acusada de formar um esquema de pirâmide financeira. Eu gostaria de perguntar, o senhor também está com um processo contra uma empresa? É algo semelhante, só para a gente tentar entender? Vamos lá. Inclusive, eu já quero até antecipar que faço parte da comissão lá na Assembleia Legislativa, a Comissão de Direito do Consumidor. Uma coincidência. Estamos na Semana do Consumidor, inclusive. E uma entrevista que eu tive a oportunidade de dar numa outra emissora, eu falei que uma das nossas atuações seria nessa área desse tipo de crime, de pirâmide financeira. Eu caí num outro golpe, né, que foi na Lance Certo, e o modus operandi não tem nada a ver com o caso da Exland, que hoje eu confesso que também estou estudando, tenho acompanhado bem de perto, e ainda no caso da Exland, de verdade, eu não enxergo ali como uma pirâmide financeira. Ali houve um problema, mas aí eu posso dizer que tem os órgãos de fiscalização e controle que estão investigando e estão trabalhando também no caso. Inclusive, já tive a oportunidade de fazer uma visita para o Dr. Dayan, que é o promotor de justiça da Promotoria de Defesa do Consumidor. E eu, particularmente, ainda não enxergo, mas não quer dizer que no futuro possa ser considerada ou não, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de não criminalizar, mas o fato é que sobre a Exland, existe uma corretora chamada FTX, e todo mundo praticamente aportava recursos de criptoativos nela, e ela fechou. E quando ela fechou, ela levou recurso de todo mundo. Por isso que eu não enxergo hoje a Exland como uma pirâmide financeira. Perfeito. Mas o caso em que eu caí, não. Lá era diferente. A Lance Certo dizia que trabalhava com trader esportivo, que ela prometia
certos lucros e a gente acaba que... Se convence, né? Grande prejuízo, deputado? Muito grande. O meu prejuízo, particularmente, foi muito, para mim, dentro da minha realidade, muito considerado, até porque era uma economia que eu costumava brincar aí para os ouvintes. Tô começando a fazer o meu pezinho de meia, né? Sabe, mais de 20 anos você juntando dinheiro, a sua poupança, e aí você vê, quando você enxerga que você caiu num golpe, meu Deus, a gente perde o chão. Mas só que aí vem aquela coisa, eu posso ficar com vergonha e me fechar no meu cantinho e não dizer nada para ninguém, ou eu posso ficar com vergonha e falar, pessoal, olha, aconteceu isso, vamos ficar esperto, quem mais caiu, e criarmos aquela rede de apoio um para o outro. E era isso até que eu Prestar ia orientações, perguntar. né? Para que os nossos ouvintes também não caiam em golpes semelhantes. Isso, algumas orientações, deputado, que o senhor poderia dar aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento. Quando a esmola é demais, desconfie desse santo, né? Porque não existe uma fórmula mágica. Eles montam um cenário assim tão convincente, que de verdade, por mais que, olha, eu me julgo uma pessoa preparada, uma pessoa com esclarecimento, acostumada a lidar com investimentos e mesmo assim cair. Então, eu fico imaginando uma pessoa que possa ter sua reserva financeira guardadinha lá debaixo do travesseiro, debaixo do colchão, e que são abordadas por essas pessoas, entendeu? Não vou mentir, é assim, quando a ficha cai, a gente perde o chão, mas a gente tem duas opções. Ou a gente perde o chão, fica escondidinho no escurinho do casa, deprimido, beirando a depressão, ou a gente sacode a poeira, fala assim, olha pessoal, vamos criar uma rede de apoio, quem mais caiu, vem aqui, vamos conversar, vamos se ajudar, vamos todo mundo trabalhar para que a gente possa reaver o prejuízo e correr atrás. Deputado, obrigada até por compartilhar. Certamente é preciso se falar disso para orientar também as outras pessoas para que não caiam em golpes semelhantes. E vamos seguir aqui com o nosso bate-papo para finalizar. Comentar aqui que a LEAC, não é mesmo, Tiago, teve uma renovação grande de parlamentares e o senhor retornou, conseguiu retornar. Como tem sido esse começo do novo mandato na Casa do Povo? Brena, o início da legislatura ele é sempre muito eufórico, né? Principalmente a casa agora com 50% dela renovada, foram 12 deputados, aí chegando agora. Acaba que todo mundo chega querendo mostrar muito serviço. Isso é muito legal. Aproveitar esse momento que está todo mundo com gás e colocar a máquina para rodar. E assim, para mim agora retornando é uma experiência um pouco mais diferente. A gente acaba... Eu vou usar aqui o deputado Daniel Zen como exemplo. Na legislatura passada, no início dela, eu lembro que, muito eufórico também, no início das atividades, o Daniel chegou e falou assim, calma, colega, maneira. E a gente acaba que cria um ritmo, a rotina e, como a gente fala assim, não sou mais calouro, né? E o que eu puder fazer para ajudar os colegas que estão chegando agora para que a gente possa ter uma boa legislatura, um bom desempenho, eu estou aí para ajudar também. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e correr atrás e dar a resposta que a nossa população acriana espera da gente. Deputado Fagner Calegari, o nosso bate-papo foi ótimo, o tempo voou, mas chegou ao fim. A gente agradece o senhor pela entrevista. Nosso muito obrigado. Tem alguma mensagem final aí para deixar para os nossos ouvintes? Tiago, Brena, quero agradecer a oportunidade, dizer assim que dentre um dos desafios que eu tenho para 2023 e que eu tenho sonhado muito é com a nossa cidade de Rio Branco. Sem querer antecipar nenhuma etapa, ano que vem é um outro ano, né? É um ano de mais uma eleição. Querendo ou não, nós fomos o terceiro deputado mais bem votado na nossa capital. A gente conhece bem, eu acho que a nossa cidade precisa ter assim, um cuidado um pouquinho melhor e eu quero convidar todos os ouvintes da Gazeta que, para quem não nos segue ainda nas redes sociais, que possa seguir lá, tá? Calegari o Fagner. Vamos trocar experiências, vamos compartilhar experiências, vamos pensar numa Rio Branco melhor, vamos pensar numa cidade melhor, vamos pensar numa vida melhor. Muito obrigado de verdade, do fundo do coração, pela acolhida logo cedo aqui, muitos receptivos.
Espero poder voltar aqui mais vezes. Muito obrigado a todos os ouvintes da Gazeta. Mar Cavalcante também aqui, muito obrigado. Um bom dia para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Excelente dia. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima, deputado. Você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista com o deputado estadual Fagner Calegari, que está em seu segundo mandato na ALEAC. Mas não sai daí não, viu? Porque o Jornal Gazeta 93 está só começando.